Eu já conhecia São Paulo bastante, né? Eu trabalhei aqui no centro, fui office boy, essa coisa, e também vinha fazer meu lazer aqui e trabalhar também, né? Pacaembu, região central aqui. Mas eu vim num enfrentamento, né? Num outro sentido. Em 2001 eu me acidentei e fiquei 2 anos em recuperação. Em 2004 eu cheguei aqui. Mas vim à busca de hoje, que eu falo, políticas públicas, né? Que eu vim atrás do direito, né, previdenciário, trabalhista, tratamento de saúde, enfim, uma perspectiva de uma moradia, várias coisas, né? Para que eu me reestruturasse e voltasse para a minha cidade, para que eu pudesse pensar para onde eu fosse. Que lá, sim, é uma cidade de fato realmente pequena, e eu já, de certa forma, sou um cidadão que eu cobro bastante algumas questões e estava difícil lá alcançar os meus direitos. E deparei, né, com uma outra realidade longe da que eu via pelo jornal, da televisão, também influenciado por esses meios, né, da que eu já me colocava um pouco distante de São Paulo. E fiquei meio assustado, então cheguei aqui e vi essa questão toda, que eu ia ficar bem, por um bom tempo, longe ainda do que eu entendia que ia ser rápido, né, o atendimento, eu ia resolver tudo. Eu demorei 2 anos para receber um benefício auxílio-doença e foi difícil, né, porque estava tudo muito claro, o processo de violação de direito. Eu me acidentei, fui dado como abandono de emprego, mas eu estava nesse período em coma, o hospital não se colocou, os agentes, meus colegas de trabalho, foram contra eu para testemunhar, enfim. E aqui eu cheguei e teve uma morosidade incrível, foi 2 anos. Eu já tinha algumas dívidas já antes desse período, saldei elas e continuei em situação de rua. Mas para mim foi assustador, né? Chegar numa cidade e entender que ali estariam todas as instâncias, né, que um cidadão precisa para se colocar de fato na sociedade, embora seja um modelo que eu falo de confinamento, é opinião pessoal minha, mas é aquele modelo que eu estava inserido. Antes de 2001 eu tinha 2 empregos, eu trabalhava de 12 por 36 e durante a semana eu fazia um trabalho de freelance como motoboy. E eu pensava que eu poderia voltar rapidamente a esse modelo de vida, né? Pagava meu aluguel, minhas contas e tudo, e dava uma sustentabilidade também para minha família, meus filhos. E aí eu percebi uma nova sociedade, eu percebi uma nova visão de cidade, de metrópole, de população, de direitos, leis, essa coisa, porque tudo no início ficou muito confuso. Eu me vi como cidadão e com outros cidadãos, um número bastante expressivo. Eu cheguei aqui e estava em torno de 8.000 pessoas na rua. Hoje são em torno de 20, e a rede de assistência que acolhe essa realidade, já de 10 anos para cá, só aumentou o número de casas, mas a forma de atendimento, as especificidades dos locais, as casas, elas não atendem, não dá uma referência de retorno para essa sociedade que eu sempre defendo. E eu defendo também algo assim, se a pessoa quer, porque eu conheço pessoas que estão absolutamente, digamos, adaptadas no nosso conceito de adaptação na rua. Eles não querem, não tem uma visão de quando vão sair da rua. Eles estão lá, vão ficar. Outros passam, veem essa situação e, né, se utilizam um pouco que não é facilidade, mas é na falta de um recurso. O albergue às vezes atende na época do frio, numa época que está muito forte a violência, por exemplo, ou então o cara está mal de saúde, ele procura. E tem aquele que fica também, né, entra ali, fica no albergue, então até se aproveita do espaço público, onde tem concentração dessa população, se acomoda, dorme, faz uma economia, digamos. Tem essa questão muito forte do álcool, das drogas, mas não é uma coisa que a gente pode chamar de uma epidemia, que é um contingente. Então vejamos, de 20.000 pessoas, né? Então tem estatística, hoje tem dados. Eu sou meio assim, mal relacionado com essas estatísticas e dados, né, desses institutos, a forma com que é feita, mas enfim, diz que é apenas 6% dessa população que é muito visível, né, claro, essa questão do álcool e das drogas, mas
da forma com que é colocado, ela fica no patamar de 40%, 50%, 60% dessa população é alcoólatra, é drogadito. Não é. Né? Muitos também, no meu caso, por exemplo, eu tenho abstinência de 25 anos de droga química, bebida e tal, tive recaídas, enfim, mas no meu processo eu estou assim, absolutamente, né, no meu bom estado de ânimo para isso. Né? Hoje para mim é bem tranquilo, eu chego, tenho uma atividade hoje que eu me aproximo dessas pessoas e já na minha aproximação eles já param de fazer, né, aquela coisa que é habitual para eles, né, o uso da droga, do cachimbo, do cigarro de maconha, o pino, de cocaína ali e tal. Mas sabe que a minha referência ali hoje é para um diálogo, é algo que transcende, né, a minha expectativa de quando eu cheguei aqui nessa realidade em São Paulo. E eles me reconhecem nessa minha digamos, redução de danos, né, essa minha recuperação. Né, eles conseguem me compreender na minha tomada de decisão e eles ficam à vontade de partilhar aquilo, porque quando a maioria, e eu escuto muito, para onde você vai me levar? Se você me levar, eu saio daqui. Mas aí eu tenho uma resposta trágica, né? Não tem. Né? O brinde é o medo, radiações. O medo tá brindado. Sim, Messias. Eu tinha, no caso da insegurança, o medo de um dia ter que acontecer o que aconteceu recentemente, dormir na rua. Isso eu tinha muito medo. E acabou acontecendo, eu tive que encarar isso como uma realidade. E aí eu fiquei muito inseguro nessa parte aí, na hora que fui encarar essa realidade. Mas havia um medo, essa fonte havia. O meu pânico, o meu maior medo mesmo foi ter que encarar a rua. Eu cheguei a pensar em me suicidar, porque eu estabeleci um parâmetro de suportar as violências físicas. Então, para mim, a partir do momento que eu tivesse que dormir na rua e tivesse que me submeter a certas violências, eu preferia então morrer. Então eu escolhi inclusive o viaduto para me pular. É o viaduto da 9 de julho. Eu falei assim, se um dia eu for estuprada, eu prefiro pular o viaduto da 9 de julho e me esborrachar lá no asfalto. Como o meu amigo Lorival morreu, ele pulou o viaduto, o mesmo viaduto. Isso com medo de sofrer as violências na rua. Deve ser difícil para a mulher na rua, né? Muito difícil. Muito difícil. Meu medo é Quer dizer, quase tudo é difícil, mais difícil para a mulher, né? Higiene é difícil. Segurança, não tem segurança nenhuma. E outra na rua. Como assim? Como você dividir esse medo com as pessoas? Ninguém me ajudou. Nenhum terapeuta, nem psiquiatra, porque eu estava num serviço de saúde mental. Nenhum dos profissionais lá, eles tiveram alguma habilidade para contornar essa situação. Eu tive que superar sozinha. Buscando meios. Amigo, nada, não tive. Eu sou uma pessoa muito isolada, eu sou uma pessoa que não tenho amigos. Assim, hoje eu tenho um convívio com um grupo, que é o grupo nosso. Mas eu não tinha amigos. Era convivência no hospital. E louco não tem fidelidade, não tem. Não são assim amigos fiéis. É que a sociedade não classifica, né? Mas o meu medo era sofrer esse tipo de violência. Nunca aconteceu isso? Não aconteceu, porque quando eu fiquei na rua mesmo, ali, que chegou às 5 horas da tarde, e eu não tinha ninguém para procurar, na minha mente eu não conseguia lembrar de ninguém que pudesse me ajudar, porque, tipo assim, eu fui despejada no dia 21 de junho de 2005, foi um dia, o início do verão, e estava chuvoso, né? E eu peguei minha mochila, o oficial de justiça chegou lá e me tirou do apartamento, e eu fui para a OAB buscar um advogado para ver se resolvesse algum problema meu. Lógico que eu não fui atendida.
E eu fiquei lá na OAB, briguei lá, fui expulsa de lá, chamaram a segurança, me tiraram lá do prédio da OAB. E eu fiquei ali na Praça da Sé e eu não sabia para onde ir. Aí eu comecei a voltar sentido a direção onde eu morava, né? Então eu fui subindo a Augusta a pé, muito cansada. E aí eu tinha que escolher um lugar, foi chegando 5 horas da tarde, eu procurei uma pessoa que ela não quis me atender, eu pedi na portaria, perguntando se ela estava lá, né, para mim ver se eu pudesse dormir na casa dela. Essa pessoa não quis me atender. E aí eu fui procurar um lugar, foi dando 5 horas, 6 horas, e eu não tinha onde dormir. Até que veio na minha mente um espaço com mais segurança, mais aberto, que é ali o espaço do prédio do TRF na Avenida Paulista, né, onde que tem o prédio da Caixa Econômica Federal. E aí eu fiquei sentada lá num banco, o segurança perguntou, veio conversar comigo, perguntou por que eu estava ali, né, e aí ele deixou eu ficar lá. Eu vim conquistando isso quando eu vim pra rua. Após eu vir pra rua, eu vim tornar a conquistar isso. Mas quando eu comecei a vida da rua mesmo, né, eu tive muito medo de ficar que nem muitas pessoas por aí ficam sem ter contato com ninguém, né, só pra ela mesma, sem ter contato com nada. Eu ainda tenho até um pouco certo medo de voltar a ter isso de novo. Eu tenho medo de permanecer na rua. E isso eu tenho. Dentro de mim tem ali um conflito que eu tenho que sair o mais rápido da rua. Esse medo está caracterizado. A gente pode dizer então que, sei lá, eu também penso um pouco igual você. E aí eu vejo como perda do medo. A perda do medo também é complicada, né? Porque, diante da dificuldade que a gente tem do desconhecido, né? Que é o que a gente está falando aqui, dessa vivência. E aí tem a coisa da infância também, né? Que, por exemplo, a perda familiar que o Michel falou, tá dentro de mim, né? Eu tenho muitas perdas familiares, né? E aí uma coisa que eu vejo assim, como perda do meu medo, e aí eu continuar na rua também, né? Porque assim, na verdade eu acabei me adaptando de tal maneira que pra mim é a ausência do medo, ou seja, não me amedronta mais. Eu tinha um medo que eu estou superando, que era sentar de costa, né? Também medo da morte, porque em qualquer momento as pessoas, né? Eu sofri muita ameaça de morte, né? Então eu tenho, mas isso hoje eu um pouco estou superando, né? Mas o maior medo é de perder minhas filhas, vivo, não acordar e não encontrar mais elas. Eu tenho um segundo medo, que é essa parte de parentesco, já que nós estamos tocando aqui. Há condições de, por exemplo, meu pai morreu recentemente, eu recebi apenas um e-mail, não tive coragem de ir até lá. Por exemplo, minha avó morreu, eu recebi notícias, não fui até lá. Então eu tenho esse medo de presenciar essa perca, até porque quando eu era, falando no caso do Michel aqui, quando eu era criança, eu presenciei o meu avô morrer. Eu tive que ajudar o filho do meu padrinho, pegar na mão dele, aí eu tive que colocar a vela, aquilo ficou marcado. Eu tenho esse medo de ver a perca dos meus familiares. Então, portanto, eu fico, você falou em questão de um pouco de isolado, eu isolo totalmente. Eu prefiro receber o e-mail, olha, o pai morreu, o pai tá... Eu não quero estar presente. Esse é um medo que me destrói, sabe, tira toda a minha estrutura.
Isso é real na minha vida. Eu tinha um segundo medo, que era o medo de enlouquecer e perder realmente assim a conexão com o mundo. Porque, tipo, hoje eu sofri assim mais ou menos uns 15 anos, quando as pessoas me chamavam de louca, eu me sentia assim muito ofendida. E eu tinha então medo de perder essa noção de sanidade, essa capacidade de me articular com as pessoas, de buscar a minha autodefesa. Mas eu tô superando isso, porque por mais que as pessoas olhem para mim e falam, ô louca, já não me atinge mais, porque por mais que ela pense que eu sou louca, o que é o modo dela ver a minha forma diferente de agir como louca, eu sou uma pessoa muito sã mentalmente, eu sou uma pessoa com capacidades e habilidades, e eu aprendi a gostar de mim, do meu jeito de ser como eu sou. Então esse é um medo que eu já estou terminando, quase acabando de superar ele. Ô, louco, meu. É. Tá querendo casar de Antes novo, os outros já? falavam assim Arruma pra noivo. mim, ô louca. Aí eu falava, mas como que eu sou louca, né? Então eu chorava. Agora não. Eu sou louca? Sou louca. Vamos lá. Você não tem medo de né? casar não, Solange? Eu tenho, porque eu nunca casei. Então daí. Gente, eu tô com 50 anos e nunca casei. É um absurdo. É um Então medo. tenho medo. Tenho medo. Não, mas não casou, né? Você já imaginou eu A chegar? Solange com 50 eu falo, anos de idade subindo no altar. Não, aí tem a coisa da família, filho, né? É é outros um medos, né? absurdo. 50 anos e não casei. Tá Messias difícil, também, viu? Messias. Então, Messias, você corre um risco grave. Aí Esse é o medo dele. E eu já falei que eu sou a favor. O Anderson falou o que eu ia falar. Esse é o meu terceiro medo. De não conseguir a pessoa certa para o casamento. Ou seja, porque isso, olha, voltando ao lado da infância. O meu pai e a minha mãe, pós 19 anos de casado, se separaram. E nessa separação ficou em mim aquela mágoa. E isso até hoje, eu estou com 53 anos, essa mágoa continua. O que está registrado em mim? Eu tenho medo de não conseguir a pessoa certa. Porque para mim caracteriza que um casamento tem que ser efetivo. Não pode haver separação para sempre. Esse é o medo, tá aí. Esse é o meu medo de não conseguir a pessoa certa para o efetivo casamento. É o meu grande medo, é o meu terceiro medo. Eu venci esse medo, né? Que vocês estão falando aí de relacionamento, que é o medo, né? E a perda também, né? E aí eu tive 4 casamentos. Então, Não vem falar que você tem medo de casar. Não, o medo também era das nunca relações, casei. né, cara? De Sim, se relacionar sim, com as de pessoas, ser a certo, pessoa conviver debaixo do mesmo teto e o que o Anderson fala é muito forte, cara. Às vezes eu não tinha nem tanta atenção pra mim, né? Era mais para Pros aquelas filhos, aquela pessoas, coisa, as pros filhos, pessoas e pra tal. companheira, pra gente ter que acordar cedo, pra ir trabalhar, né, meu? E o filho é muito forte isso, porque você passa a se dar mais de você, É um né? pedacinho de você. É, né? porque ele tem uma total dependência É, sua, um né? pedacinho, Então, um pedacinho. mesmo longe, como é o caso hoje, eu tenho que dar uma ligada, eu tenho que ouvir a voz, né? Com Nossa. toda a dificuldade, que é um medo também de perder esse contato, perder, que é né? o que o Anderson É falou, uma coisa essa mais coisa eminente assim hoje, muito forte mesmo, é de perder esse contato. E aí depende dela, né? Porque, mas voltando, eu me dei esse desafio de me relacionar com as pessoas. No caso, eu continuo amigo das minhas companheiras, mas a gente chegou a uma grave conclusão, né? Pra viver junto e tanto é difícil, pra mim, né? Contam Isso pra tá elas, claro, né? né? Que Contam pra pra elas mim é no ponto de difícil vista. essa segundo- possibilidade, mas enfim. O meu Esse é o segundo, seu medo. o meu segudo medo Não é tanto, né? Eu já perdi esse medo, porque todos demolem Meu um segundo namoro medo é a aí. minha família muito bom. descobrir que eu sou homossexual. O importante é você Não tá na hora. se dar, né, meu? Acho que, Não sei. por mais que eu tenha medo, assim, eu era timidão mesmo, né, meu? Então, a gente tem que vencer um pouco isso. Acho que eu fui um pouco abusado nessa parte. Eu ousei demais, né? Eu reconheço. O meu Fala de outro, novo, Michel, por o favor. meu outro medo é a minha família, a minha família descobrir que eu sou homossexual. Esse é que, um outro na verdade, é minha um família preconceito danado, né? Que
Meu irmão, ele sabe. Meu irmão que é travesti, ele sabe. Mas eu vi ele, meu irmão, ele sofreu muito. Quando a minha família descobriu que ele era homossexual. Eu acho assim que eu fui bastante assim, valente em superar esses medos da loucura, né? Porque, eu fiquei 11 anos sem falar com a minha família. Porque, tipo assim, para minha família, um depoimento assim da minha irmã, que acabou que eu tomei a decisão de não falar com eles, foi que a minha irmã virou para mim e falou: ah, você não virou nada na vida, porque eu tinha perdido, tipo, o 15º emprego, né? E aí eu perguntei, o que é virar na vida, né? E desliguei o telefone e falei, antes de desligar, eu falei para minha irmã que ela nunca mais ia falar comigo. Mas hoje não, eles gostam de mim, né? Eles têm admiração por mim, porque eles entendem que eu sou uma pessoa que luto, que estou sempre participando de movimentos, que eu tenho um propósito maior, que não só as minhas questões individuais. Então eles me veem uma pessoa de luta, uma pessoa guerreira. O meu primeiro amor foi uma menina, claro que meu primeiro amor não, minha primeira namorada, aonde o amor fez as conquistas e os trabalhos, né? Por essa menina depois eu quero até falar sobre morte, porque foi ela que me fez apaixonar de verdade. O nome dela é Rose, né? É minha primeira namorada, meu primeiro amor. E amor a gente não tive mãe nem pai, né? Era vizinha, amiga, próxima? Estudava na mesma escola do que eu. E aí... Esse amor de escola é complicado. Primeiro que não era amor, era ódio, né? Um sentia pelo outro. Como assim? Ela tinha raiva de mim, eu tinha raiva dela, e que aí da raiva se transformou em amor, em paixão. A professora mandou a gente preparar o aniversário dos aniversariantes da classe. E ela tinha que ir lá comigo fazer o bolo. Eu morava numa comunidade do povo da rua, lá na Trindade. E ela foi comigo lá fazer o bolo. A gente fez o bolo e levamos lá pra escola. Aí a nossa relação começou ali. Do ódio se transformou em amor. Mas aí convivemos 6 meses juntos. Foi muito bom. Muito bom e muito triste, né? Complicado falar de amor, né? Porque eu sou, assim, um fracasso com essa questão de amor. Porque eu sofri tanto com o namorado que eu me transcendi. Então, o amor pra mim hoje é um amor universal. Eu falo assim, um amor cósmico. Um amor por uma causa. Mas não mais um amor físico. O que você fez agora é amor. Servir, né? Amor a Deus. Né? Eu aprendi isso muito com a minha religião, que é servir. Então, é uma dádiva você servir. É servir, sempre servir. Então é complicado, porque eu não penso mais nesse amor físico, esse amor material. Eu penso mais num amor, assim, universal. Suposto, diz o outro, amor religioso. Não é bem religioso. É amor a tudo. Amor missionário, né? Talvez acho Não, que é um amor assim, um amor não é missionário, um amor assim, pelas causas que eu me envolvo. Você se envolve comigo? É claro. É amor. É amor. Lógico. Precisa só ter o amor do contato, tem vários tipos de amores. Não, porque as pessoas confundem muito a questão do amor, da questão assim, do físico, do contato físico. Sim, claro, que é o caso do que eu fui morar num templo, então ali eu fui absorvendo conhecimentos filosóficos, conhecimentos religiosos, e isso expandiu a minha mente. Então, amor para mim
Por exemplo, no templo, para mim era cuidar do templo, limpar o chão do templo, isso é servir. Então, quando as pessoas chegavam, pisavam no chão que era tudo muito limpo, todo enfeitado de flores, servir as pessoas que chegavam ali, isso para mim me dava um prazer imenso. Amor. Então, isso é amor, né? Então, ele já transcende a questão assim do amor que as pessoas falam, eu amo aquela pessoa, eu amo aquele carro. Não, é um amor material esse para mim. O amor para mim não é bem isso, tá? Tanto que eu convivo muito bem com a questão de eu estar sozinha. Então eu estou sozinha, mas eu não sou uma pessoa solitária. Nunca me sinto solitária. Estou sempre com a minha mente muito bem ocupada. Nos momentos que eu fico ali no quarto que eu estou dormindo, eu estou lendo, estou pensando, às vezes de madrugada, sabe? Eu estou lembrando, sabe? Sempre pensando no bem, sempre pensando em algo mais, sabe? Me envolvo completamente naquilo que eu estou fazendo. Esse é o meu momento. Então, se eu estou no movimento, eu estou no movimento. Então, eu me sinto assim, grandiosa, sabe? É o movimento nacional da população em situação de rua. Esse é o meu momento da minha vida, dessa vida que eu estou vivendo agora, que é tão passageira, né? Então, esse é meu amor. Isso, que eu ia falar. Você está esse é o vivendo meu o amor amor. do momento, exatamente. Pensar nos meus irmãos, nos que estão comigo. Eu escutar do meu parente assim, por exemplo, falar assim, pô, como é que você tem coragem, como é que você se dispõe, o que você quer? Isso. Discutindo sobre a realidade dessas pessoas, que aí a gente tem todo esse estereótipo que a sociedade joga aqui. E eu sinto, e eu consegui passar isso para eles, e voltando também nessa questão que eu estava falando de informação, né? Que é um amor verdadeiro. Você porque a gente precisa embasar as pessoas também, né? Dar informação para elas. E eu explicar, né? Dar informação para essas pessoas, no caso meus parentes, e hoje eles reconhecer, né? Que, na verdade, eles têm muito que me alcançar ainda nessa questão de se doar às pessoas, de se entregar realmente numa questão que não é sua, é do outro também, mas que você está à frente. Então hoje eu sou motivo de brincadeira e é uma troca que eles têm comigo, que para mim é um amor que eles têm para comigo. Quando eles chegam e falam assim, hoje a gente sabe que o verdadeiro político é o Átila, que o verdadeiro pajé, o macumbeiro, tudo era eu, né? Amor. Enquanto da minha dedicação também, de você ouvir, de você, né? Muito forte. Realmente partilhar. Então eu acho que para mim é uma forma muito clara de amar. De amar, presente de ou não, amar. É isso daí, concordo com você. Eu me identifiquei assim, uma espécie de amor na minha vida, a partir de identificar outras pessoas que não seria a minha parentela, conforme eu já disse aqui anteriormente, até uma espécie de classificar um amor diferenciado. Que, veja bem, me parece que no ponto de vista que eu fui crescendo, e aí as pessoas mais velhas do que eu, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquele outro e tal. Então isso foi introduzindo em mim, em outras palavras, o que eu quero dizer? Parece que eu não fui, eu não tive a infância, né, que a maioria das crianças tem, você tá entendendo? Parece que eu não tive. Meu pai pobre, mãe pobre, e tive que trabalhar desde pequenininha, aquele tipo de coisa. Aí, pelo mundo afora, partindo de São Paulo, que foi o lugar que eu vi a partir da Bahia, então eu comecei a ver nas pessoas que não eram meus conhecidos, ou seja, totalmente desconhecido, que é aquela parte que eu estava, eu comecei a identificar amor diferenciado dos meus convívos, enfim, todo esse tipo de coisa. E foi isso que me fez caracterizar hoje, por exemplo, tá? Vivendo com os meus irmãozinhos aí, que nós chamamos aqui agora, e pensando até num resgate, ou seja, um amor profundo que faz com que uma revolução e que isso se torne realidade em um futuro bem próximo aí. Não sei se foi hoje, né, antes que eu estava falando que eu vivi, por exemplo, um período junto com o pessoal debaixo do Alcântara Machado ali, do viaduto, um período de 1 ano e meio, por aí, máximo estourando 2 anos. E depois coincidiu de eu dormir na calçada assim, mais ou menos 25 dias. O que aconteceu? Um guarda no metrô lá da Vila Mariana
Quando ele chegou, que eu tava deitado, ó, isso é o amor, hein? Isso é amor. Quando ele viu que eu tava deitado no banco e ele tinha combinado com o outro, vou jogar pimenta no olho desse daqui que tá deitado e tal, etc. Aí na hora que eu levantei com ele pra cara dele assim, você tá entendendo? Começamos a conversar e ele me indicou a possibilidade das casas de apoio dos albergos, que até então eu não conhecia, eu via falar, mas não conhecia. Quer dizer, esse cidadão sentiu amor por mim, um desconhecido. E aí eu comecei, dentro de mim, sabe, criando essa coisa, sabe, pedagogo, sei lá, não sei, essa coisa gostosa. E hoje eu me sinto falta se eu não tivesse assim, igual nós estamos aqui, nessa batalha, nesse diálogo, e essa coisa que brota dentro de mim, esse amor, dizendo pra mim que é certeza, tá garantido, vamos chegar lá. É amor. É amor. Amor. Contagia tanto que a gente quer que o outro acredite Isso, também, né? pronto, amor. Esse é que eu chamo de amor transcendental. Exatamente. É o amor amor que você não transcendental conhece dela. as pessoas, mas você é capaz de se doar. Tá aí. Entendeu? Você não precisa conhecer, saber a origem dela, mas você tem identidade com ela. Isso é amor Muito transcendental. forte isso. Dentro de mim isso... Vamos chegar lá, tá garantido. Você vê, O uma coisa amor... que ela falou assim, que eu não gosto de tocar muito, né? Mas a questão de religião, né? Eu, por exemplo, fui, né? Me apeguei a muito, inclusive nessa filosofia que ela coloca, né? Eu descobri, né? Não estou querendo fazer polêmica aqui, né? Mas todas as religiões, no meu entendimento, no meu estudo, elas enfatizavam essa prática do amor, da partilha, da solidariedade, de se relacionar bem com as pessoas e tudo mais, né? Então, por exemplo, hoje eu não foco em torno de uma, porque todas, né, na verdade, elas dizem assim que é o dia a dia da gente, para que a gente... E aí outra coisa angustiante também, que por isso que... Né, quem tem sua religião que mantenha tudo, mas eu, por exemplo, eu não tenho mais uma religião. Porque eu descobri também que todas as religiões te preparam para uma boa morte. Quer dizer, para você ter uma boa morte, então, você tem que ter uma boa vida, quer dizer, tem que amar essa coisa de... E, putz, cara, então assim, eu digo, né, hoje eu não posso ajoelhar porque eu tenho problema no joelho, então não dá para rezar na católica. Eu tenho problema no ouvido, então a macumba já vai me incomodar, os batedores. Então é o seguinte, eu sempre arrumo uma desculpa, na verdade, né? Mas para mim amar todos, no sentido de que cada um tem a sua forma de sim. exercitar e, na verdade, praticar, né? O amor incolor, né? Uma mesa, por exemplo, né? Farta, né? Mas uma mesa simples também a gente consegue trazer, né, o amor, a partilha ali, né? Bastante interessante. Claro, interessante. O amor diz que é incolor. Por ser incolor, você tá entendendo? Ele... aí entra aquela parte que as pessoas falam, não, coração de mãe, cabe mais um, por quê? Amor. Você entendeu? Amor. O Anderson falou só daquela namorada? Não, meu amor hoje são minhas filhas. Ah, as meninas. As Marias. As Marias. Elas Marias. são minha vida, amor. meu amor. Né? Tem hora que eu penso. São meu sonho, meu futuro. Né? Realmente. Hoje minha relação com as minhas filhas está muito melhor do que quando era no começo. Você vai amadurecendo, você vai envelhecendo, aí você vai sentindo de fato o afeto dos filhos, né? Então as minhas filhas hoje, elas... O meu amor, elas me amam. E eu sinto muito isso. Eu não tenho essa experiência de ter filhos, mas eu já ouvi de uma promotora de justiça do Ministério Público Federal, um dia que eu fui lá, eu fazia umas denúncias, que eu trabalhava com auditoria, né? E identifiquei muitas fraudes assim, na saúde. Aí eu levei tudo isso para o Ministério Público. E eu falei, doutora, eu não sei nem por que eu estou fazendo isso. E ela estava gestante naquele momento, né? Então ela falou assim, eu sei por que você está fazendo isso. Porque você... Eu falei assim, porque eu não tenho filhos, não tenho mais meus pais. Ela falou assim, mas você tem 180 milhões de filhos. Então eu lembro disso até hoje, sabe? Então eu tenho assim, uma sensação de responsabilidade nas coisas que eu faço.
Ela caracterizou o amor em você. Isso, exatamente. Caracterizou 100 e tantos milhões. Na época era 180 milhões de brasileiros. Né? Michel, um minuto. Você gosta bastante? Tá bom, Tá bom? tá bom. Sorvete Eu- de... Tá bom. Minha garganta não tá... Essa coisa de amor, quando se trata, Michel, no Aqui meu aí, na caso, casa de oração já tá acabando, já como tô- as pessoas começaram aqui a amar uma garota e tal, alguma coisa nesse Tô sentido, indo. nesse ponto eu sou um pouco incontrolável, porque você falou aí uma coisa que mexeu comigo aqui agora. Se eu amo uma garota, percebi que ela tem um pouquinho só de simpatia por mim, Quer que eu leve eu isso? já derramo um oceano de amor em cima dela. Senhor Você Messias, percebe? Um minuto. Firmeza. Obrigada. E aí, quando você fala que você tem uma certa insegurança na possibilidade desse amar, que não parece ser transparente para você, no meu caso é totalmente o inverso, totalmente o contrário. Se Mas a você já amou garota... alguém, Messias? Automaticamente sim. Automaticamente sim. Automaticamente. Automaticamente sim. A Solange? A Solange é meu passo futuro. atual. É o futuro Não, amor, passo né? atual, passo atual. é bom você se declarar agora pra mim, porque quando nós chegarmos lá em Salvador, eu vou te afogar lá no mar. É o meu amor atual, a Solange. Meu amor atual, beleza. Tranquilo. Solange, uma das formas de amar, né? a única coisa que pode ocorrer é que se eu perceber um pouquinho de simpatia seu, eu vou derramar o oceano em você. É essa que é a minha. Então, nesse ponto, eu sou exagerado no ponto de vista de me despejar sobre tudo a pessoa. E você não. Você já tem uma possibilidade de perceber. Peraí, opa, eu não vou confiar em mim mesmo, será que... Você entendeu? Eu não consigo fazer isso quando eu estou amando uma garota. Eu não consigo. Despejo tudo. Pum, e aí? E aí? E aí você tem uma certa razão. Que é melhor fazer um certo reservamento, não é isso? E do doce pra morte, como é que a gente faz? Né? Do amor à morte, né? Como é que a gente faz? Aí é que tá, porque É a nossa vivência. a morte quer dizer um amargo, é uma coisa amargosa. Por exemplo, tá aqui o doce, né? Tão maravilhoso. E depois vem aqui, alguém aqui com... Eu, por exemplo, já Né? tive vontade de morrer. Teve vontade de Já morrer. tive vontade de morrer. Não de me matar. De me matar. De querer me matar, de querer me suicidar. Mas de morrer, sim. Até pela situação, pela vida, pela situação da vida que a gente vive, que a gente convive. Tenho muito medo, medo de morrer, muito medo de sei lá, acho que junta tudo, né, falar de morte, né? Aí que tá, quando o Átila fala da questão da religião, tá aí essa possibilidade que você falou e é verdade. Até porque quando eu estava fazendo teologia, eu fiz um teste com o meu professor. Quando eu estava lá terminando a tese, então eu fiz um teste com ele. Falei, quero que você prova que morrer é tão bom, é tão maravilhoso assim, na questão do amor de Deus. Puxa, ele deu lá uma porrada de coisa que eu vou falar para você, não esqueço até hoje. Ele fez eu acreditar, senhores e senhoras, que o amor de Deus é tão grande e tão sublime, que a gente fala, como é que fala? Sublime. Não é isso? Que o cidadão, pneumaticamente falando, nasceu e já está pronto para morrer, portanto já começa a lutar para se aproximar do amor de Deus. Ou seja, a morte, nesse sentido, é maravilhosa. Mas tem uma coisa, aí eu entro no que o Átila falou, para quem acredita nisso. No momento eu não tenho condições de acreditar nisso. Porque se alguém chegar falando para mim hoje, com a consciência que eu tenho, que morrer é maravilhoso, eu falo, então, por favor, morra você primeiro. Eu quero, Messias, eu gosto, a Nina não está aqui, mas ela compartilhava um pouco comigo. Quando eu fui a pé para Salvador, né, Muito forte. eu estava caminhando de São Paulo a Salvador a pé. Em Itabuna, eu estou descendo a 101. E no que eu estou descendo a BR, eu olho para trás e vejo uma mulher de branco. Quem é a mulher de branco? Aquela água que produziu, né? É a morte. Mas ela não estava querendo me trazer morte. Ela estava me avisando para me tomar cuidado e eu
todo ganancioso querendo comer a mulher, né? Querendo dar uns tchaca-tchaca na buchaca da mulher. Eu falei, eu vou voltar. Isso é real, isso aconteceu comigo, eu vou voltar. E no que eu vou voltar, eu virei as costas, quando eu virei veio um caminhão e pum, me atropelou. Vixe, rapaz, essa foi muito forte. Foi muito forte. Puxa. E aí eu quebrei clavícula, pé inchou, fui parar no hospital lá no Luiz Eduardo Magalhães, Itabuna, né? E pra mim foi muito, quer dizer, ela tava me avisando pra mim tomar cuidado. Mas assim, foi, numa parte foi bom, porque assim, se não tivesse o caminhão me atropelado, ele caía uma ribanceira abaixo e matava 6 famílias de rua. Poxa. O cara estava arrebitado, quer dizer, a morte já estava me avisando, né? Sim. E uma outra coisa assim, que só para nessa continuidade, eu acho que é muito legal, por perca dessa minha namorada, meu amor, meu primeiro amor, eu também tentei suicídio, tentei me matar. A morte, então, para mim, já não mais bastava a vida. Então eu falava, puxa, eu quero morrer. Né? Não é o morrer do Entendi, você né? desejava, né? Eu desejava. Não viver mais, não, né? Então, quer dizer, vi a mulher de branco, né? E dessa mulher de branco, para mim foi muito forte, assim. E depois em Salvador, né? Eu voltei, tentei suicídio. Né? E a Nina é uma história verídica, né? As pessoas não entendem. Então, assim, falando, é que você falou hoje, algo que a Nina está sabendo quando que eu é, ela é volto para São São Paulo assim, né? Eu vejo as pessoas, né? A morte. As pessoas nunca passaram por essa experiência que eu passei da morte, né? E é muito assim, muito difícil, né? Por isso que hoje eu quero viver até o último momento. Mas a morte tem hora que ela é alegre e ela é dolorosa. Eu socialmente eu já me sinto meio moribundo, cara. Pra não dizer morto, né? Pra não dizer morto, Socialmente. eu não existo, né? Ele falou disfarçadamente, o rapaz é versátil. Não, até porque vem agregada também a história aqui de vida pessoal do Anderson, que eu também passei por uma questão de morte mesmo, né? Eu também passei, que depois eu vou falar. Então assim, eu tô meio moribundo porque eu não morri lá, mas quer dizer, já tô meio que, né, tá indefinido. Antes dos 150 você tem possibilidade de... Então, assim, tem uma história maluca também, né? Assim, meio que esquisita, né? Eu tava no posto de serviço e tava feliz da minha vida, né? Isso que me traz hoje essa realidade, né? E a coisa de males que vem para bem, essas frases feitas, né? Não tinha muito sentido para mim, né? Mas algumas começaram a ganhar muito sentido, né? E eu sofri um acidente e tal, e antes de eu ser socorrido, eu sonhei, né? Que eu falo que é um sonho. E nesse sonho eu já estava pedindo para viajar, para ir embora, né? Cadê Jesus? Cadê os 2 anjos para me levar embora, né? Que eu não aguento mais, tô aqui gelado, tô ficando duro e, pô, ninguém vai me achar, né? Cadê o anjo? Não me apareceu. Cadê, né? Aí comecei a ouvir voz, eu falei, pô, cara, demorou, né, meu? Vamos logo, me tira daqui, vamos logo, acabou, né? Meio que um sonho meio, né? Só que eu acordei, né, desse sonho e vi que realmente eu tava no meio do mato, o cacete A4, tava sozinho, né, meu? Aí eu falei, pô, vou me mexer daqui, né, cara? Senão realmente eu vou ficar, né, duro aqui, vou morrer, ninguém vai me achar, né? E sair sozinho e conseguir. Então, assim, isso me deu muito entusiasmo depois, né? Desse sofrimento todo, essa coisa de eu passar, né? Esse pavor, né? Que tem muito a ver com medo, né? E aí, aquela coisa da morte, né? Que eu sempre fui muito audacioso também, não tinha medo de nada. E passei a ter um respeito também, que também é agregado ao medo, né? Com você mesmo você passou a administrar uma outra. E eu falo moribundo porque depois que a minha vida se despedaçou, né? Tudo arrebentado, né? Aí, poxa, fui pro melhor hospital, né? Aí tô lá, aí um colega meu de quarto, né? Fazendo companhia pra mim, eu falei, bom, eu tô no céu, agora vou ser tratado, né? Vou viver, né? Não morri lá no meio do mato, né? Agora eu vou viver. Aí o cara fala, pô, eu falei, quanto tempo você tá? Ah, tô 3 meses aqui.
Eu já fiz 9 cirurgias. Eu falei, como é que é? 9 cirurgias. Aí você falou isso que não vai morrer mesmo, não. Isso aí, já tá. Morto vivo. Mas aí comecei, né, meu, ficar preocupado, porque ele tinha feito 9 cirurgias no mesmo hospital. Não Eu é falei, brincadeira, putz, tem alguma né, coisa errada aí, né? Isso aí é cruel, Então, rapaz. operando o cara e o cara não fica bom, né, meu? E também não morre. Bom, aí resolvi. Mas eu vi, Enfim, mano. né? Falar em morto vivo, eu vi. Passei Mano. por, eu passei por um erro cirúrgico, um erro médico, né? Foi um outro momento também que eu achei que eu ia morrer mesmo, capotar. Morrer, a morte, a perda de intelecto para mim também é uma morte muito apavorante, né? Você não saber que dia que é hoje, quem é você e tudo mais. E aí vim pra cá, né, pra resolver tudo passando por tudo isso, superando, né? O pretão tá mais dourado, hoje tá achando ele levemente esverdeado. Me atemoriza na loucura. Assim, é as pessoas me isolar, me excluir. Eu não suporto a sociedade excludente, porque a minha loucura, eu acho que ela é muito benéfica, porque ela tem uma crítica, eu nunca agrido as pessoas gratuitamente. Se eu estou agredindo, estou alterando a voz, eu estou chamando a atenção em algum detalhe, é porque eu estou falando, olha, isso que você pensa não é como eu penso, ou o que você pensa não é a verdade absoluta, né? Então é uma forma de... E eu não suporto me imaginar dentro de um manicômio, dentro de uma instituição, num espaço institucionalizado. Fiquei 3 anos no CAPS, da rua Itapeva, que é bem pertinho daqui. Eu fui expulsa de lá. Você vai conseguir ser expulsa de um serviço de saúde mental. Nem os caras que cuidam de lobos me querem. Não é demais? Então, eu tenho que cultivar minha loucura em algum espaço. Eu consegui esse espaçozinho aqui por enquanto. E até o mês que vem eu sei que eu tô aqui. Não mais do que isso, eu também já não sei mais. E essa incerteza também é que me deixa mais paranoica, né? E mais deprimida também. Mas amanhã já tem uma coisa legal. Tem muita gente que me acolhe. O movimento antimanicômio